Fala galera, Rian aqui. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre algo que para muitos ainda é motivo de dúvida, receio, até confusão, que é o batismo e as manifestações no Espírito Santo. Será que é para todo mundo? Será que é para um grupo específico de pessoas? E aquelas manifestações estranhas? Será que são de Deus mesmo? É isso que nós vamos ver aqui hoje. O primeiro ponto é que o batismo no Espírito Santo não é opcional, é uma promessa de Jesus, é uma promessa de Deus para nós. Jesus nunca disse quem crer e quiser receba, ele disse ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isto é uma ordem, é uma promessa e é para todo aquele que crê, ok? Aí vocês me perguntam, mas Rian, o que é o batismo no Espírito Santo? Bem, batismo é imersão, é ser cheio, é ser transbordante. Não é apenas o Espírito em nós, como na salvação, mas sobre nós para capacitação. Pode acontecer em meio à conversão ou até mesmo depois, depende. Em Atos 2, Atos 10 e Atos 19 são exemplos de experiências diferentes no batismo do Espírito Santo que vocês podem ver depois. Mas então, olha só isso, repita isso comigo, o Espírito não é uma sensação. Repita comigo, o Espírito Santo não é uma sensação, ele é uma pessoa, mas ele se manifesta em nós. E quando ele vem, muda a nossa atmosfera. O Espírito Santo, ele pode se manifestar em nós de diversas formas e maneiras, como em línguas, profecia, tremores, cair, rir, chorar, visões e muitas outras formas, ok? E as reações físicas do Espírito Santo, as reações físicas à manifestação do Espírito Santo, no caso, são sim bíblicas. E podemos vê-las desde o Antigo Testamento até o Novo, ok? Como em Daniel 10, no versículo 8 ao 11, que vai dizer assim: fiquei sem forças, o meu rosto mudou de cor e não restou força em mim. Então caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. João, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17, quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Jeremias, no capítulo 23, no versículo 9, quanto aos profetas, está quebrantado meu coração dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa de suas santas palavras. Então, as reações físicas à manifestação do Espírito Santo são sim reais, ok? Porém, entretanto, todavia, nem toda manifestação é uma evidência, mas toda evidência vem de uma manifestação. Tatua essa frase na sua testa, mano. Nem toda manifestação é uma evidência, mas toda evidência vem de uma manifestação. Nós vemos diversas manifestações na Bíblia que não são consideradas evidências do Espírito Santo. Porém, toda evidência que nós vemos na Bíblia é coligada a uma manifestação do Espírito Santo. Olha só, em Atos 4, no versículo 31, vai dizer assim: tendo eles orado, tremeu o lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra. Houve manifestação ali, o lugar tremeu, e tem vários outros relatos nesse mesmo capítulo, que vai dizer diversas outras manifestações que ocorreu, mas a evidência real foi o efeito que teve gerado através daquela manifestação. A evidência em si não foi o tremor do lugar, mas foi aquilo, o fruto daquilo que foi experimentado, foi a ousadia, o espírito de evangelismo que caiu sobre eles, o fruto que veio depois, que foi a evidência daquela manifestação do Espírito Santo, ok? Então, o mover do Espírito é real e as manifestações são sim válidas, mas elas nunca anulam o caráter de Cristo em nós. Se o que você vive no culto não te transforma na prática, talvez não seja o Espírito que está se manifestando, se é só a tua alma querendo um pouco mais de atenção. É difícil, mas é bem provável, ok?
A evidência de uma manifestação ela é vista pelos frutos. Atos 1, no versículo 8, vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Você ouviu isso? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e depois, e serão minhas testemunhas. E serão minhas testemunhas. Guarda isso. Jesus nos mostra que a real evidência do transbordar do Espírito Santo em nós é se tornar uma testemunha. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. As manifestações do Espírito na sua vida têm que te levar a ser uma testemunha de Cristo. Senão, tudo isso não tem motivo e não tem causa. O Espírito Santo só age com propósito. Ponha isso na sua cabeça, ok? Porque tem muita gente manifestando, mas sem evidência de vida transformada. Porque a manifestação não é selo de aprovação. Agora, se a tua vida carrega a evidência de Deus, pode ter certeza. Teve uma manifestação aí no meio. Talvez ninguém viu, mas você foi marcado pelo céu. Então, bem, as manifestações que acontecem são reais e a gente já viu. Mas qual a relação dessas manifestações físicas com o domínio próprio descrito na Bíblia, como até mesmo um fruto do Espírito Santo? Será que isso é uma contradição ou será que não? Não é, e eu vou te explicar o porquê agora. Deus, ele se move em liberdade, mas sempre em ordem, ok? A Bíblia mostra, como a gente viu, que o Espírito pode se manifestar de forma sobrenatural, sim, mas que ele não nos possui. Aprenda, quem possui é demônio. O Espírito Santo não é como um demônio. Ele nos capacita e coopera junto com a nossa vontade. Em 1 Coríntios 14, no versículo 32, Paulo vai dizer assim: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ou seja, você não perde o controle do corpo ou da mente. O espírito não possui como um demônio faria. Você pode cooperar ou resistir ao Espírito Santo, mas não é obrigado a nada, entende? Então, nós quem damos a liberdade para o Espírito Santo nos usar, da mesma forma que damos a liberdade para ele se manifestar em nós de diversas formas. Ok? Beleza? Entendido? O Espírito Santo, então, ele não precisa gritar para ser forte. Entenda isso. Ele não precisa gritar para ser forte, ele não precisa nos descontrolar para nos tocar. Ele age com poder, com propósito, e o controle dele nunca anula o domínio próprio em nós. Ele nos invade. Ele não nos invade. Ele nos convida. E a gente responde, às vezes caindo, às vezes rindo, às vezes silêncio, mas sempre com consciência e com rendição. Mas se a pessoa não consegue se conter, mesmo quando necessário, ou interrompe o que Deus está fazendo no coletivo para expressar o que sente, aí a emoção virou o centro e não o Espírito Santo, ok? Então, voltando ao ponto central, as manifestações físicas e emocionais do Espírito em nós são sim reais e elas não anulam o domínio próprio. Mas o que vai evidenciar isso na sua vida são os frutos que vão vir depois e não aquela manifestação apenas. Beleza? Então nós temos sim manifestações, mas o que vão evidenciar o Espírito Santo em nós são os frutos que vêm depois. Então eu quero encorajar vocês a buscarem isso, a buscarem sim ter uma experiência sobrenatural, não só uma, como várias experiências sobrenaturais, como o batismo no Espírito Santo essencialmente, pois é uma promessa de Cristo e é uma ordenança, assim como o batismo nas águas, beleza? Algumas pessoas pensam, se eu buscar e receber algo errado, não é pra mim, tenho medo. Mas Jesus vai dizer em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai não dará o Espírito aos que pedem.
aqui nós vemos, você não precisa entender tudo aquilo, você não precisa entender para viver algo real, ok? Não limite Deus à sua teologia finita, não limite o Deus infinito ao seu pensamento cativo ao finito. Talvez você nunca tenha falado em línguas, talvez nunca tenha sentido um fogo do Espírito Santo, mas isso não significa que o Espírito não quer se mover em você, ok? Não busque sintoma, busque a pessoa e o mover vai vir naturalmente. Porque como eu disse nesse vídeo, o Espírito Santo ele é uma pessoa e não um sintoma. Então pare de buscar sintomas e comece a buscar a pessoa do Espírito Santo. Comece a ter sede da pessoa, depois vem as manifestações consequentemente. Bem, se você quer isso, se você quer viver isso, vamos orar comigo agora e se prepara porque o Senhor vai te visitar e quando Ele vier, não resista, apenas receba, ok? Então vamos orar agora comigo, feche seus olhos no lugar onde você está e comece proclamando: Pai, nós queremos mais de Ti, aumente nossa fome de Ti, Senhor. Que nós possamos ter a consciência de que o Espírito Santo não é apenas um sintoma, ele é uma pessoa e nós queremos essa pessoa em nós, nós queremos essa presença no nosso meio e nós queremos sentir isso de forma nítida e clara. Então, Pai, vai movendo os corações, que o Senhor possa se manifestar em nós mais de Ti, Senhor, mais de Ti e mais do Espírito Santo em nós, ok? Bem, se você quer mais conteúdos assim, deixa aqui nos comentários, compartilha com quem precisa ouvir isso e bora ser ativados pelo Espírito Santo, ok? Falou!